Diz uma coisa, tu ama com todo o teu coração ou tu ama como um ataque? É isso mesmo. Sabia que nós podemos acreditar que nós estamos amando com todo o nosso sentimento, mas na verdade a nossa demonstração de amor, a nossa entrega é mais um ataque do que algo genuíno, generoso. É isso mesmo. Se tu queres entender e saber se tu está entregando como amor ou como ataque, fica aqui nesse vídeo que eu vou te trazer tudinho que tu precisa saber para parar de entregar o teu amor como forma de ataque e poder garantir um relacionamento mais saudável. Eu sou Rogéria Novo, taróloga sistêmica e terapeuta, e ajudo mulheres a construir vínculos mais saudáveis. Essa é a nossa aula de hoje. E eu já te convido, se tu ainda não me segue, a me seguir, a continuar assistindo outros vídeos aqui do canal, porque tem muito conteúdo, tem muita experiência e tem muita leitura de tarot também, porque por aqui nós não só aprendemos como nos relacionar melhor, mas nós temos aquela ajuda do tarot, porque através do simbolismo dos arquétipos nós podemos nos conectar com os nossos sentimentos, com os nossos padrões, com as nossas dinâmicas ocultas, aquilo que a consciência não alcança. Porque se alcançasse, nós já estávamos com tudo resolvido, não é mesmo? Então tem algo que a gente não consegue ainda dominar. E aí o tarô vai ser o espelho que vai nos ajudar a enxergar aquilo que mesmo nós focando, nós não conseguimos. Prontas então? Vamos lá. Hoje, sem muita enrolação, o que eu quero te dizer aqui é que eu venho trazendo aqui no canal, isso já pode buscar outros vídeos aqui, eu venho falando sobre as 5 linguagens do amor. Toques físicos, palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade, presentes. São as 5 linguagens do amor. E já vou dar um spoiler aqui, eu estou estudando agora as 4 linguagens do casal. 4 linguagens de amor que os casais que conseguem superar os problemas, os dilemas do dia a dia têm. Vai ser show, né? Daqui a pouco eu vou trazer por aqui. Então vamos lá. O que acontece? Nós aprendemos a amar com o nosso sistema de origem. É na convivência com os nossos pais, com os nossos cuidadores, com os nossos professores, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, que nós vamos aprendendo como manifestar o amor. E percebam aí, vocês hoje imaginam que o amor é e que ele se manifesta de uma determinada forma. Quando alguém elogia, eu me sinto amada. Quando alguém me faz um carinho, me dá um abraço, eu me sinto amada. Não, eu me sinto amada é quando eu ganho um presente. Eu sei que aquela pessoa se dedicou um tempo para mim, investiu em mim. Não, eu me sinto amada quando a pessoa é meu parceiro, está aqui junto, sempre juntinho comigo, tempo de qualidade. Nada disso. Eu me sinto amada quando a pessoa está resolvendo meus problemas, mostra que está preocupado. Cada pessoa vai definindo um modo como acredita que está sendo amada e vai buscar isso nos relacionamentos. Mesmo que o outro demonstre o amor de outra forma, a pessoa vai continuar sentindo falta daquela entrega. No processo de transformação, a gente vai conseguindo lidar com essa situação e a gente consegue se manter em relacionamentos, mesmo quando o parceiro não entrega exatamente aquilo que nós anteriormente acreditávamos que era o amor, porque nós vamos redefinindo a nossa forma de compreender o amor. Não porque a gente vai aceitando menos do que merece, nada disso, bem pelo contrário. Então, quando eu vou tendo as minhas experiências, definindo a forma como eu acredito que o amor se manifesta, eu vou buscando esse amor. Só que, quando eu tenho no meu sistema pessoas que me amaram de uma forma, eu me senti amada, eu vou criando referências sobre esse amor. Se eu recebia presentes como forma de amor, e esses presentes me faziam bem, eu não me sentia algo assim, não está me dando presente, mas não está comigo. Não, eu me sentia amada por receber tantos presentes. Se a experiência era positiva, eu construí referências
positiva sobre o amor e sobre aquela linguagem. Então, eu vou crescer acreditando que o presente é uma demonstração de amor. Eu vou presentear como forma de mostrar o meu amor e também vou receber presentes e me sentir amada. No entanto, nem sempre a nossa linguagem do amor vai ser estabelecida a partir dessas referências positivas das relações, dos vínculos. Eu me sentia muito cuidada. Os meus pais estavam sempre comigo, dedicavam um tempo para mim. Nós tínhamos a sexta-feira da família. A minha mãe estava sempre nas atividades da escola. Então eu sei que ela dedicava um tempo para mim. Eu me sinto importante, me sentia amada por isso. Então, eu fui construindo referências positivas sobre essa linguagem. Mas, em grande parte, a nossa linguagem de amor vai ser estabelecida a partir da nossa ferida, ou seja, da nossa carência. Nunca ninguém tinha tempo para mim. Eu quero me sentir amada. Eu quero que a pessoa que eu esteja tenha tempo para mim. E aqui já dá para perceber que essa pessoa vai ter que me dar o tempo de qualidade, porque alguém lá atrás não me deu. Essa pessoa vem para minha vida e eu quero que ela compense uma falta, uma falha lá do meu sistema. Aqui eu já começo a perceber que tem uma distorção, porque eu tenho um relacionamento como duas pessoas para trocar, não uma para compensar a outra. E não tem nada a ver com não querer então receber ou não buscar receber. Aqui a distorção vai começando quando eu vou esperando essa compensação, mas para além disso, eu vou usando as linguagens do amor para garantir o amor do outro. A minha linguagem não é, então, uma entrega genuína do meu coração. Parece amor, mas é ataque. Querem ver uma. Eu tenho duas imagens aqui da carta Enamorados. Embora ela fale de escolha, a imagem dela nos ajuda a entender. Eu tenho aqui, ó, uma mulher, né? Ele aqui tem que fazer uma escolha, está perdido entre duas mulheres, e tem uma com uma faca na mão aqui. Justamente aqui ele está virado. Bem provável que ele escolha ela. E se ele não escolher ela, se ele escolher a outra, o que pode acontecer? Vocês já imaginaram? Então, aqui, ó, é o amor como ataque. É a pessoa dizendo, me escolhe, querido. Mas olha de que forma ela está dizendo isso. Aqui eu tenho já uma outra imagem, também enamorados, e olhem aqui, ó, tem o casal de mãos dadas, e eles têm que escolher, né, passar pelo outro lado. Isso aqui representa muitos relacionamentos, porque quando nós acessamos os nossos gatilhos, as nossas dores, há uma possibilidade de nós pegar a mãozinha do parceiro e jogar ele lá naquele fogo. Então, eu tenho uma linguagem de amor genuína, mas se toca na minha ferida, pode ser que eu a transforme essa linguagem em ataque. Isso pode acontecer. Vou dar um exemplo bem concreto para vocês entenderem. Nós estamos agora num momento bastante tenso. Por que eu digo isso? Porque eu tenho recebido muitas mensagens falando de tensões, e é interessante porque o ano passado eu recebia muitas mensagens falando da correria, falando muito de trabalho. E esse ano eu tenho recebido muitos apelos de socorro por conta das dinâmicas familiares mesmo. Talvez pode ser porque eu tenho centrado mais a minha fala para relacionamentos, é possível que sim, me dei por conta disso agora. Mas acontece que tem vindo para mim. Eu preciso decidir onde eu vou passar as festas de final de ano e eu não queria ver a sogra, eu não queria ficar com a cunhada, não queria passar com a minha irmã, porque aconteceu um episódio, né? Eu tenho alguns episódios agora que eu recebi, vou até gravar algumas questões sobre eles, porque é interessante pensar e pode ser situações de mais pessoas, porque isso é bem comum. Recebi, antes de ontem, se não me engano, uma questão seguinte: a pessoa foi convidada para passar o Natal na casa da sogra e ficou sabendo que a sogra convidou a ex
do parceiro dela para estar junto. E ela queria saber se ela ia, se ela não ia, o que que ela fazia. E se fosse, como é que ela lidava lá com a situação. Então, são situações tensas. E por quê? Por conta das expectativas que nós vamos criando e que a sociedade vai criando, o nosso sistema familiar vai criando, a expectativa, por exemplo, de que no Natal, no Ano Novo, todo mundo se reúne. E aí tem uma pessoa que está com dificuldade de se reunir por diferentes motivos, porque está longe, ou porque tem muito trabalho, ou porque tem outras atividades, outras famílias, ou a outra parte da família. Mas a família criou a expectativa de que no Natal todo mundo está reunido. E aí a pessoa começa a ficar naquela sinuca de ver que não sabe o que faz. Vou para lá, venho para cá, gasto dinheiro que eu não tenho para ir lá ficar com a família um dia. E aí quando eu chego lá, às vezes nem é aquela maravilha. Tem isso também, quando chego lá na família, o que que acontece, né? Comparação, pergunta que eu me sinto humilhada, eu me sinto rejeitada, e aí vai indo. Então, tudo isso fica muito latente, essas tensões, tem que combinar com as pessoas o que vai fazer, onde vai ser, e aí tudo isso vem do sistema lá de origem, as nossas dores, elas emergem, questões de dinheiro, questões de se tem presente, se não tem presente, que presente que eu dou, que presente que eu ganhei, questões da proximidade, eu vou ter que ficar perto daquela pessoa que eu não, né, que é só um oi de longe, não, eu vou ter que conviver, ela vai falar comigo. Então, todas essas coisas deixam esse momento bastante tenso, e aí nós podemos sim aqui ter uma linguagem de amor genuína com referência, mas usar ela e jogar o parceiro lá no foguinho, tá? A gente pode fazer isso, ou a gente pode pegar aquela faca que estava usando para cortar a batata da salada, e aí a gente pode ir lá e ferir o parceiro, sim. Então a gente pode, numa situação mais tensa, e essa agora de final de ano é uma situação tensa para muitas pessoas, porque mexe nas questões do sistema familiar. Me veio mais uma outra coisa aqui. Me separei esse ano e vou enfrentar o primeiro final de ano em família sem o meu marido. E aí várias coisas podem acontecer, as perguntas, os comentários, aí aquelas pessoas que dizem como é que tu aguentava esse homem? E tu tá lá com o coração partido, morrendo de saudade. Então muitas coisas vão trazendo essa tensão e fazem muitas vezes que a gente ative esses gatilhos lá da infância e a gente vai se perdendo aqui na entrega, ok? Mas vamos pensar numa situação genérica. A pessoa teve referências positivas, ela entrega com genuinidade. Se ela não teve, ela entrega com distorções. E aí é isso que eu vou trazer para vocês. Então, eu vou começar aqui com o toque físico. O toque físico, carinho, abraço, aquele cafuné. Percebeu que a pessoa chegou do trabalho, não chegou legal, vai lá e dá aquele abraço, coisa boa, né? Então, se eu estou aqui com a minha linguagem distorcida, eu vou usar o toque para invadir o outro, para estar sempre ali invadindo mesmo a privacidade do outro. O outro não tem um tempo de descanso, ele está sempre sendo abordado fisicamente, é quase como uma prisão, eu não tenho como escapar. Ele vai sendo usado, o toque físico, como controle, né? Eu preciso tocar, eu preciso pegar. Então, eu vou ter dificuldade de lidar com a situação de chegar alguém. Vamos pensar nessas situações de fim de ano. Chego na casa, lá, chego na festa de Natal, vem todo mundo abraçar o meu parceiro, mas eu não largo da mão dele. Ele não consegue abraçar com as duas mãos, porque uma está grudada em mim, porque toque, né? Isso representa muito para nós. Assim, representa muito amor. Se ele larga a minha mão, aí já vai vir uma briga. Então, eu vou usando o toque para, de alguma forma, intimidar as outras pessoas de chegar perto, né? A pessoa não sai de perto, não larga. Já viram isso? Não larga o osso? É mais ou menos isso. Uma outra forma, uma outra linguagem de amor distorcida, vamos pensar aqui no tempo de qualidade. Está muito parecido com o toque aqui. No tempo de qualidade, eu quero ocupar a vida do outro. Não deixa de ser uma invasão. Mas aqui eu preciso do tempo. Eu preciso do tempo do outro. Eu vou estar sempre presente, porque eu preciso muito dessa pessoa, né? Eu vou usando aqui a minha carência
como motivo para não deixar essa pessoa nunca sozinha. A pessoa perde totalmente a individualidade, porque ela tem que estar o tempo todo comigo, ou o tempo todo a meu serviço, o tempo todo disponível. Se eu mando uma mensagem, tem que responder imediatamente. Se eu ligo, tem que atender no meio da reunião, não importa. No meio do trânsito, não importa. Acha um lugar, estaciona e me atende. A pessoa quer todo o tempo do outro. E aqui ela vai começar a criar situações para manipular esse tempo. A pessoa adoece, porque a outra pessoa vai precisar dedicar tempo para ela. Ela vai sempre criando uma demanda atrás da outra, para que a outra pessoa tenha que dedicar todo o seu tempo para ela. Então, quando a outra pessoa, por algum motivo, não pode responder a mensagem, ela vai acusar essa pessoa de não amar. Porque se tu me amasse, tu iria me priorizar e tu ia responder a minha mensagem no meio do trânsito, na frente do agente de trânsito que vai te multar, no meio de do trânsito, um engarrafamento ou um trânsito muito pesado. Não interessa. Eu, em primeiro lugar. Inclusive, eu antes de ti. Primeiro, o teu tempo é meu. Depois, se sobrar, tu faz alguma coisa com o teu tempo que sobrar. E nunca vai sobrar. Porque sempre eu vou precisar de mais, sempre eu vou precisar de mais. Atos de serviço. Atos de serviço é aquela pessoa que está sempre preocupada em resolver os problemas da outra. É aquela pessoa que ela é muito assertiva, ela é ágil, ela é assim. E ela quer, então, entregar esse lado bom dela para o outro. Percebam, é o que ela é. Aquilo que ela foi recebendo de referências. Ela foi tendo uma família que também era, né, uma família que fazia as coisas uns pelos outros, ela foi ensinando e foi desenvolvendo essas habilidades. Quando ela vai se relacionar, ela vai usar isso, se ela estiver aqui, vamos dizer, na sombra dela, com os seus padrões relacionais distorcidos, ela vai usar isso para manipular o outro. Ela vai entregar para poder chantagear, para poder cobrar, para outra pessoa ficar em débito, né? Tanto emocional quanto, às vezes, inclusive financeiro. Eu compro aquilo que tu precisa, mas depois eu vou te cobrar. Depois eu vou te mostrar que eu fiz isso. Aqui a ideia é criar uma dependência. A outra pessoa não vai conseguindo fazer nada, porque ela sabe. Então, tem que marcar o médico. Pode deixar que eu marco, porque é bem complicado. Tem que entrar nos aplicativos, tem que pedir a senha, depois tem que esperar 48 horas. Eles respondem a qualquer momento e tu tem 30 minutos para dar um retorno, mas aí tu não pode, não é atento, eu sou. Então, a pessoa vai mostrando que ela pode fazer tudo pelo outro e que o outro não pode fazer. Essa é a questão, porque sim, a gente pode fazer muito pelo outro. E a gente pode fazer, inclusive, isso que é uma habilidade. E esse exemplo que eu trouxe aqui do Marcar Consultas é uma coisa que eu faço para o meu marido. Compro a medicação dele, né, que ele usa remédio, ele é cardiopata, então ele tem que usar todo mês. Eu vou vendo, né, ali as miligramas, vou comprando, e aí eu já tenho salvo lá na farmácia que compro, fica mais fácil. É uma habilidade minha. Mas ele tem outras habilidades, outros atos de serviço que eu não tenho. Eu não sou aquela pessoa que vou sair da minha casa e que vou passar na ferragem, depois eu vou passar no mercado, depois eu vou passar não sei onde. Eu saio, vou lá e volto. Ele faz isso, ele vai para 1000 lugares, faz 1000 coisas, quando vê, chega com tudo. Esses dias chegou com um saco de terra, com os vasos de flores, para a gente trocar umas flores. Esse é ele. Eu não sou assim. Mas eu tenho outras habilidades de atos de serviço que eu posso oferecer. É o meu jeito, eu sou organizada, eu tenho tabela para tudo, eu tenho. Então, é o meu jeito e eu posso entregar isso para ele. Porque ele não tem esse jeito organizado assim, ele não tem. Ele é essa pessoa que vai, eu sou a pessoa que organizo. Então, aqui a gente está trocando. E eu posso dizer para vocês que a gente está aprendendo a fazer isso agora, de uns tempos para cá. Depois que eu fui aprendendo tudo isso aqui, eu fui percebendo essas diferenças, porque antes eu queria que ele fosse como eu. Então hoje a gente consegue fazer a troca e ser pessoa, ser um casal melhor por conta disso. Mas quando eu tenho os atos de serviço aqui distorcidos, eu vou também querer, eu vou me sacrificar para mostrar para outra pessoa. Sempre uma chantagem, vocês viram? Eu faço tudo por ti.
Eu não tenho tempo de descansar, eu não consigo nem respirar fazendo tudo por ti. E agora tu vai me deixar? E agora tu vais fazer isso comigo? Tu não vai fazer isso por mim? Então a pessoa que usa o ato de serviço como troca, como moeda. Na verdade, todas elas vão usar como moeda. O outro aqui, as palavras de afirmação. As palavras de afirmação não são só elogios, né? A gente traduz dessa forma, mas é muito mais profundo. Mas eu posso usar as palavras de afirmação também para manipular o outro. Eu para ficar adulando a outra pessoa, para ficar me comparando às outras pessoas. Só eu te enxergo, só eu te vejo, só eu te dou valor. E aí, o que que eu vou começar a fazer aqui? Fazer aquele joguinho de dizer assim, tá vendo? A tua mãe não te dá valor? Tua mãe não te reconhece? Tu tá vendo a tua irmã? Tu faz tudo por ela e ela não sabe dar um elogio. Aqui a pessoa começa a mostrar para outra que só ela tem a questão do reconhecimento aqui. Tem também o amor idealizado. A pessoa começa a dizer assim na frente de todo mundo: ah, porque ele é maravilhoso. Ah, porque ele é isso, porque nós, né? Isso que eu fiz agora não é amor idealizado. Se vocês quiserem, eu posso contar umas tretas também que eu tenho com meu marido. É bem fácil de contar. Eu já contei algumas, né? Principalmente no trânsito. Ele dirige como se estivesse na Fórmula 1, eu quase infarto. Então, nós temos as nossas tretas também. Mas é quando a pessoa começa a supervalorizar o parceiro na frente de todo mundo, na ideia desse parceiro se sentir, ó, essa pessoa é a pessoa que me vê e que me bota lá no alto. E aí a última linguagem aqui de amor distorcida são os presentes, né? Os presentes têm muito essa questão de como é que não é suborno, não é a palavra. Eu fiz um outro vídeo falando mais profundamente disso. E eu usei uma palavra agora, eu não sei se eu vou me lembrar, mas a questão é assim, a palavra eu acho que eu não vou lembrar. É quando a pessoa quer pedir perdão. Então ela fez uma coisa errada e aí ela quer pedir perdão, então ela vai lá e dá presente. Ou então, se a pessoa fez uma coisa que ela não gostou, ela vai exigir um presente. Então aqui a linguagem do amor entra nesse lugar de não vai sair a palavra, que eu criei lá, criei uma palavra. Aqui tem a questão da vinculação. O que que é vinculação? Eu te entrego algo e agora está preso. Tem essa questão de demarcar território. Eu te dou, e aí, se vocês forem prestar atenção, tem uns. Eu dou o, o presente, é uma foto nossa. O presente é. Eu fiz isso agora, eu tenho que ficar pensando em umas coisas. A xícara com a nossa foto, com o nosso nome. Eu vou demarcando, né? Ou eu te dou algo que tu quer muito, que eu sei que tu vai usar todo dia e que chama atenção. Aquele tênis maravilhoso, e as pessoas vão dizer, oh, que tênis, foi a fulana que me deu. Então, eu vou dando para evidenciar o meu que eu estou amando, que eu estou entregando. Eu dou presentes bem caros para a pessoa ver que e eu poder depois dizer, né, fazer essa troca. Eu vou usar muito para cobrança. Lembrei da palavra suborno. Eu vou subornando, né? Eu vou, nem sei se foi ali que eu usei mesmo, mas foi. Eu vou subornando a pessoa. E agora que vocês sabem de tudo isso, vocês vão se perguntar: vocês estão entregando amor? Ou vocês estão usando a linguagem do amor como um ataque? Não sabem responder? Não se preocupem, porque eu vou chamar o nosso amigo Tarô e ele vai nos ajudar aqui. Então, eu vou chamar o Tarô e nós vamos responder duas questões aqui com o Tarô. Vocês vão se conectar com uma dessas duas energias aqui, ou esta imagem aqui, ou esta. E eu vou responder duas perguntas para cada um. Uma pergunta é, deixa eu ver aqui que eu anotei a minha pergunta. Como, qual o meu padrão distorcido? E aí aqui eu vou estar falando de padrões, né? Autossacrifício, vou estar falando de autossuficiência, vou estar falando aqui de dependência e carência, vou estar falando de repetições de padrões, né? Que está muito aqui, a repetição está muito vinculada à lealdade e à dívida emocional.
ao mito, né, da romantização do relacionamento. Então, tudo isso vai distorcendo aqui, né, a minha necessidade de controlar o outro, de domínio, são distorções. Vamos ver qual é a distorção que hoje está te levando a entregar o amor como um ataque e você sabe, né? Não adianta só saber o que é, eu tenho que saber como me livrar disso. Por quê? Porque isso não vai colaborar com a criação, a construção de um vínculo saudável. E percebam, nós temos mais responsabilidade com o vínculo não saudável do que a gente imagina. Nós não temos mais do que o outro, mas é mais do que a gente imagina. Porque muitas vezes a gente imagina ser, está dedicando o nosso tempo o tempo inteiro, ou está sempre elogiando, ou está sempre presenteando, ou sempre fazendo. Eu faço de tudo para essa relação. Eu limpo a casa, eu cuido dos filhos, eu cuido disso, eu cuido daquilo. A gente está fazendo muito, a gente acredita que está entregando o quê? Amor. E às vezes o que nós estamos fazendo, atacando o outro, sem nem nos dar por conta. E o relacionamento não vai fluindo e a gente imagina que é porque o outro não está retribuindo. Na verdade, é porque muitas vezes nós estamos entregando de forma distorcida. E por que que nós fazemos isso? Porque nós somos pessoas malvadas? Não. Porque nós não tivemos referências desta linguagem lá atrás. Nos faltou, veio da nossa ferida. Eu sinto falta de toque físico, eu nunca me senti abraçada, acariciada, mas eu não sei como é que você faz isso. Eu nunca recebi. Então eu trago para a minha vida de adulto e vou distorcendo. Nunca me senti presenteada. Eu quero ser amada assim, mas eu não tenho boas referências, eu não tenho referências positivas. Isso veio da minha dor. Se eu aprendi com a dor, eu vou entregar machucando. Grave nisso. Tudo que vem da minha dor, eu entrego machucando. Sabe aquele discurso, a minha mãe nunca cuidou de mim, agora eu vou cuidar muito bem do meu filho? Pode ter certeza que tu está cuidando do teu filho, machucando ele de alguma forma. Porque se a tua mãe era extremamente relapsa, tu vai ficar cercando o teu filho de uma forma que ele não consiga nem respirar. Então, se tu não curar a tua dor e vir para a relação do agora, com o filho, com o marido, com quem for, sem conexão com essas feridas, pode ter certeza que da ferida tu vai machucar alguém. E vai te machucar bastante também, porque ao machucar a gente vai se machucando. Mas vamos lá então. Agora aqui para quem se conectou, com esta imagem aqui, é que apresenta os três. Eu vou tirar aqui primeiro, então, qual é a distorção. E já saiu a distorção. E eu vou ver agora aqui como se livrar dela. Vamos ver aqui como superar essa distorção. Saiu aqui os dois. Vou tirar agora aqui já para quem se conectou com a segunda energia. Vamos ver aqui qual é a distorção. E vamos ver como lidar com ela. Vou pegar essa aqui. Vamos lá, então. Então, para quem se conectou aqui com a primeira, tá? A distorção, nós temos aqui a roda da fortuna e um 4 de ouros para lidar. Para quem escolheu aqui a segunda opção, nós vamos ter o as de paus e o papa. Então, sobre distorção aqui, uma roda da fortuna. A distorção aqui é a necessidade de estar sempre fazendo, estar sempre tomando conta, tá sempre fazendo as coisas acontecer, tendo controle de tudo, buscar que a roda gire conforme os teus comandos. E aí, nós vamos, nesse movimento, muitas vezes, passando com a roda por cima do outro, a gente vai patrolando o outro. Aqui a gente acredita que só nós sabemos resolver os problemas, só nós é que sabemos o que é certo, o que é errado, nós vamos tentar mudar o nosso parceiro. Ao invés dessa roda ser a representação da engrenagem do relacionamento, nós vamos juntos, eu falei sobre isso aqui, nós vamos junto andando, passando pelas dificuldades, a pessoa vai mudando o parceiro para que ele faça a mudança. Aqui a pessoa está sempre no controle, na vigilância e na autossuficiência. Eu que sei. É assim que funciona.
É assim que é. Esse movimento distorcido leva a pessoa a uma distorção da linguagem dos atos de serviço. Eu faço tudo pelo outro, eu entrego tudo, e aí depois eu tenho a questão de cobrar, né, de buscar essa compensação, esse ressarcimento de alguma forma, e eu vou estar sempre aqui demonstrando e me certificando de que a outra pessoa de fato reconhece o que eu estou fazendo por ela. E sempre tentando mudar a pessoa, a outra pessoa, porque eu sou a pessoa certa. Como que nós temos que lidar com, né? Como que nós temos que aqui sair desse padrão? Como nós podemos sair desse padrão? Aqui é começar a enxergar também o que tu recebe do outro. Aqui é sair desse lugar da super poderosa, da que tem tudo que precisa, da que sabe de tudo. É te permitir olhar a vida também pela luz do outro. Ser guiada também pela forma do outro fazer. Várias situações na minha vida e de clientes, a gente vai percebendo justamente isso. Quando a pessoa se abre, temos que viajar. Final de ano temos que viajar. E aí eu controlo tudo. Eu que sei o que tem que levar, eu vejo a roupa de todo mundo, já comprei roupa para todo mundo, né? Então tá tudo organizado. Eu tô quase pirando, mas tá tudo organizado. E aí eu vou dando ordens, né? Tu carrega isso, tu carrega aquilo, tu faz aquilo outro, tu pega não sei o quê, e eu vou dando ordens porque eu sei gerenciar todo mundo. Agora imagina se no eu não faço isso. Eu deixo que a outra pessoa organize. E talvez chegando lá, na viagem, não vai ter algumas coisas que eu iria levar, mas terão outras que a pessoa levou. Terão outras oportunidades. Aqui a experiência é sair do controle. Essa carta não mostra exatamente a energia, mas eu vou pegar o meu outro desta aqui. Tem o quatro de ouros aqui, mostra bem o que eu estou falando. É se abrir para receber, se abrir para entregar, se abrir para o diferente. É a energia. Olha eu procurando aqui. Mas aqui faz toda a diferença se vocês se conectarem com essa representação a partir da carta dessa do Tarô das Bruxinhas, que mostra bem, não vai aparecer nunca. Ah, achei. Aqui, ó. Quatro de ouros. Olha a energia. Só eu sei, eu tenho poder, o ouro é meu, eu que decido, eu que defino. Então aqui é importante tu começar a te abrir para que o outro também tome decisões, para que o outro também faça, tenha as suas escolhas e tu vai embarcar. Não estou dizendo para te fazer algo que fuja, né, daquilo que tu acredita ou daquilo que é possível para ti, mas aqui tu vai ter que começar a abrir mão do controle, porque senão a tua forma de amar vai ser ataque. Agora vamos lá. Para quem escolheu a segunda opção, a distorção aqui, nós temos um as de paus, né? Nós vamos estar com uma distorção muito aqui na mesma energia, que é a carta da iniciativa, né? De tomar a frente, de tomar as decisões. Mas me vem aqui, a partir dessa carta, não eu querer moldar o outro, me vem aqui, ó, eu à frente, eu me sacrificando, né? Eu fazendo tudo que eu preciso fazer. Precisa de mais uma coisa, eu estou lá fazendo, tanto atos de serviço como ou presentes, eu me sacrifico para te presentear como tu gosta, eu me sacrifico para me dedicar tempo, tudo é muito sacrifício, é sacrifício aqui, né? Essa confusão de que amor dói, né? Amor é sofrer, amor é essa dedicação. Então eu vou fazendo as coisas pelo outro, eu vou entregando, eu vou presenteando, eu vou dedicando o meu tempo para o outro, mas isso sempre muito marcado por pela dor.
Eu trabalho muito porque amo os filhos, quero dar tudo de melhor para eles. Então, olha, o meu amor vai ser entregue, né, através do fruto do meu trabalho, que é o meu dinheiro. E olha como eu me sacrifico. Olha, viram como eu estou sofrendo, como eu estou cansada. E uma coisa que eu sempre tive muita clareza, porque eu sempre quis muito trabalhar e ser, né, lidar com a minha, eu queria ser dona do meu nariz, é que o meu trabalho, claro, eu precisava de dinheiro, não vou negar que eu precisava de dinheiro, mas o meu trabalho sempre me gerou muito prazer. Eu fiquei 23 anos como professora e 23 anos ali tendo o prazer de ser professora. Não pensava em outra coisa. Quando eu comecei a pensar em outra coisa, eu me exonerei e estou aqui hoje como taróloga e terapeuta. Mas aquele tempo, eu nunca pensei, eu faço tudo isso e trabalho nisso porque pelos meus, para dar tudo de bom para os meus filhos. Claro que o dinheiro serve para isso, mas ali tinha a realização, minha realização pessoal, profissional, sempre colocada acima desse jogo. Trabalhei sempre muito, sim, trabalhei sempre muito, porque eu estava em busca do meu sucesso, eu estava em busca de ser reconhecida. Isso é que me movia, né? O dinheiro também, mas entendem aqui, quando a gente enxerga isso, então tudo que a gente faz motivada por necessidades que são nossas e por crenças de que ao fazer isso nós vamos ter uma recompensa X. Se eu trabalho muito, eu sou bem reconhecida. Se eu trabalho muito e digo isso para todo mundo, as pessoas vão me ver como uma pessoa dedicada. Então, eu estou fazendo tudo pelos outros, mas lá no fundo eu estou buscando algo. Então, quando eu busco esse algo e eu vou manipulando as situações, eu vou distorcendo, eu vou atacando e não amando. Então, aqui está muito nesse lugar do sacrifício. E como que eu lido com isso? Aí vem um Papa aqui. O Papa, eu costumo dizer, né, na leitura do tarot sistêmico, que ele é o pai que coloca regras. Ele é o pai sisudo, né? Ele não é o pai que faz acontecer, né, que manda. Não, ele é o pai que fica conferindo se está tudo certo, se está tudo errado. Ele é o pai das regras. Então, aqui está nesse lugar de tu delegar, parar de te sacrificar, saber o que é teu e o que é do outro. Saber o que é responsabilidade tua e tu não pode deixar de fazer, mas saber também que a outra pessoa precisa ter as responsabilidades dela. E às vezes a gente não deixa isso acontecer porque a gente tem medo que a outra pessoa não faça parte dela e aí o relacionamento não se mantém. A pessoa não fez a parte dela. E aí nós escolhemos fazer a nossa parte e a parte dela. Ficamos reclamando o tempo todo, porque aí eu tô distorcida, eu vou fazer pelo outro, mas eu vou cobrar. Então eu vou fazer muito, vou mostrar isso, vou mostrar como eu tô cansada, como eu tô exausta, para buscar que o outro então, me pague o que me deve, porque eu entreguei a mais, ele não me entregou nada. O Papa aqui, ele está dizendo, não é para deixar chegar nesse ponto, não. Tu vai fazer só o que é teu e só o que tu acha que é certo. Sabe aquela coisa assim, eu parei de estudar por conta do casamento. Eu saí dessa cidade, fui morar lá na cidade com, né, ele foi transferido, eu fui junto e perdi o meu trabalho. Sabe esses sacrifícios que a gente faz pelo amor? Ou a gente faz porque é uma decisão nossa e a gente acha que é importante, e se o relacionamento não deu certo, a gente vai dali para frente seguir a nossa vida. A gente não fica. Porque uma coisa é a gente repensar, pô, não precisava ter feito desse jeito, não precisava ter sido tão intensa. Isso é uma coisa. Somos nós olhando para a nossa jornada. Outra coisa é eu ir lá e cobrar o outro. É ir lá e dizer que o outro tem que me dar esse retorno porque eu fiz isso por ele. Depois que eu fiz isso, que eu me mudei, que eu deixei meu trabalho, já ouvi depois que eu tive os filhos que ele queria. Então, esse jogo aqui, né, que vai para esse lugar do sacrifício, pode ser, vai indo para o lugar de equilíbrio quando eu começo a colocar os pingos nos is, mas não é um outro. Porque aqui o que eu estou dizendo não é exigir que o outro faça, é parar de fazer o que tu está fazendo a mais.
e ter que aprender a lidar com o risco que está implícito nisso, que é o outro não me querer assim. Se eu não estou fazendo algo que é sobre-humano, mas aí a escolha é da gente. Ou eu faço algo sobre-humano, me sacrifico e mantenho esse casamento que não me dá retorno, ou então eu faço o que é a minha parte e vou ter que buscar estrutura emocional para lidar com um término, se for o caso. Temendo não ter mais aquela pessoa, a gente fica numa situação não tendo aquela pessoa todos os dias. A gente faz isso sem nem se dar por conta. E de onde vem isso? Da nossa insegurança, da nossa ferida, do nosso medo de abandono, do nosso apego ansioso, vem desse lugar. Eu desejo, como sempre, que as mensagens, que os conhecimentos aqui se transformem em realidade. Que tudo que eu disse aqui tenha servido para vocês se enxergarem, terem os insights e irem percebendo como é que vocês podem, de fato, começar essa transformação, ou já diria, seguir nessa transformação, porque eu sei que tem muita gente aqui que já está nesse processo. Porque está nesse processo comigo, seja lá na jornada Reconexão Amor, nós vamos para o sexto ciclo, nós vamos falar lá sobre crises no relacionamento, como resolver essas crises, porque estão lá na comunidade Dona de Si, tem conteúdo quase todo dia, pessoas que me dão retorno, que me trazem temas, inclusive, para eu trazer, para compartilhar aqui com vocês. Se vocês têm um tema que vocês querem que eu uma pergunta, aquela pergunta assim, ó, por que que nós sempre brigamos em tal situação? Por que que eu nunca me sinto amada? O que for, pode deixar aqui nos comentários ou mandar, né, através dos links que eu vou deixar aqui, me mandar lá ou entrar no grupo e deixar lá no grupo. Vai ser um prazer poder trazer aqui a tua questão e te ajudar nessa jornada. Até a próxima aula.